Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que todo mundo acha que conhece, mas que é cheio de detalhes surpreendentes. Vamos falar de direitos autorais no Brasil. Porque nesse mundo digital, né, onde tudo é cópia, remix, inspiração, a ideia de ser dono de algo ainda faz sentido? E para guiar a gente, estamos com um material super claro da Escola Nacional de Administração Pública que ajuda a destrinchar a Lei de Direitos Autorais, a LDA. A missão aqui é entender os pilares dessa lei, o que ela realmente protege. Sabe aquela ideia genial que a gente tem no banho? Já tem dono? E quem é o verdadeiro autor de uma obra, afinal? Vamos ver que as respostas são bem inesperadas. É um tema essencial. E ele saiu da esfera, só dos artistas e advogados, né? Hoje ele está no dia a dia de todo mundo. Quem nunca pegou uma imagem da internet para uma apresentação? Ou compartilhou um trecho de um livro? Entender essas regras é quase como entender as regras de trânsito. Ignorar não livra a gente das consequências. E o ponto de partida de tudo é uma pergunta que parece simples, mas não é. O que, afinal, a lei acha que vale a pena proteger? Exato. E a lei, lá no artigo 7º, ela diz que protege as criações do espírito. Mas tem uma condição. Elas precisam ser expressas em algum suporte. Um livro, uma música, uma foto, um filme, um código de computador, enfim. A lista é gigante. Mas para mim o mais revelador mesmo é o que fica de fora dessa lista. E aí a gente chega no ponto fascinante, que é o artigo 8º. Ele diz com todas as letras o que não tem proteção. E o item número 1 da lista é talvez o mais chocante de todos. E qual é? Ideias. Ideias. Como assim? A lei não protege ideias, nem métodos, sistemas, projetos, esquemas de negócio. A proteção não é para aquela faísca genial, sabe? Mas para a forma como essa faísca vira algo concreto, vira uma expressão. Nossa, isso é quase um banho de água fria. A gente passa a vida toda valorizando as grandes ideias, mas para a lei, a ideia solta no ar não vale nada em termos de propriedade. O que conta é a execução, então. Exatamente. A ideia é livre, pertence a todo mundo. Agora, a forma como você executa, a maneira particular como você expressa aquela ideia, isso sim é seu. É a diferença entre, pensar no enredo e escrever o romance. Ah, entendi. O romance é protegido. O enredo como ideia, não. E lendo sobre isso, eu encontrei um caso real que ilustra essa fronteira de um jeito perfeito. É a história por trás do livro A Vida de Pi, que depois virou filme. Em 1981, o escritor brasileiro Moacir Scliar publicou um romance chamado Max e os Felinos. A história é sobre um jovem alemão que, depois de um naufrágio, divide um bote salva-vidas com um jaguar. Soa familiar. Bastante familiar. 20 anos depois, vem o canadense Ian Martel e lança A Vida de Pi, que é a história de um menino indiano que, após um naufrágio, divide um bote salva-vidas com um tigre de Bengala. E o livro foi um fenômeno, né? Um fenômeno. E a semelhança, claro, gerou uma polêmica gigante. A imprensa especulou muito se o Scliar iria processar o Martel por plágio. Mas ele nunca processou. E por quê? A conclusão foi que o Martel se apropriou da imagem central da ideia poderosa do Scliar. E como a gente acabou de ver, ideias, por mais originais que pareçam, não são protegidas pela lei. O Martel, inclusive, depois agradeceu o Scliar nos prefácios das edições seguintes pela faísca de vida da história. É um exemplo perfeito porque tira a teoria do papel, né? A ideia era a mesma, mas a execução, a narrativa, os personagens, a linguagem, tudo era diferente. Era original em cada obra. E é essa expressão final que a lei protege. Se a gente olha o quadro geral, tem uma divisão de territórios aí. De um lado, o direito autoral, protegendo a expressão. Do outro, a propriedade industrial, que aí sim pode proteger o aproveitamento comercial de uma ideia. Com patentes ou marcas. Exato. São lógicas bem diferentes. Ah, então é por isso que tem aquela diferença entre, citar o nome de uma marca e usar o logotipo dela. Quer dizer, eu posso escrever num texto o Facebook é uma rede social, sem problema. Mas eu não posso pegar aquele F azul e colocar no meu produto. É isso, porque o logo é uma marca registrada. É exatamente isso. A palavra Facebook é de uso comum, mas o desenho do logo, aquele sinal visual específico, é protegido como marca.
O mesmo vale com algumas nuances para títulos de obras. Um título muito genérico como Saudade ou Direito em Foco. Não tem proteção. Não tem. Mas um título super original e inconfundível, tipo aquele documentário Soberano 2, A Heróica Conquista do Mundial de 2005. Ele já tem uma originalidade que o torna em si uma expressão protegida. A chave é sempre a singularidade. Ok, entendi. A proteção é para casca, para forma. Mas isso me leva a outra dúvida. Se a obra é a estrela, quem a lei diz que é o diretor? Quem é, de fato, o autor? Um estúdio gigante como a Disney ou uma editora podem ser considerados autores? Essa é a próxima grande revelação dessa lei. E a resposta curta é não. O artigo 11 é muito claro. Autor é a pessoa física criadora. Pessoa física. Sim. A lei parte do princípio de que a criação é um ato do espírito humano, algo que uma empresa, uma pessoa jurídica não tem. No entanto, e aqui está o pulo do gato, a empresa pode ser a titular dos direitos patrimoniais da obra. Peraí. Direitos patrimoniais, isso é diferente de ser o autor? Completamente. O direito autoral se divide em dois grandes blocos: os direitos morais e os patrimoniais. Os morais são o elo pessoal do criador com a obra. O nome na capa, por exemplo? Exato. O direito de ter seu nome nela, de garantir que não alterem. Esses direitos são intransferíveis, são para sempre do autor. Já os direitos patrimoniais... A grana. A grana. Publicar, distribuir, vender, licenciar. E esses, sim, podem ser cedidos ou vendidos para uma empresa. Uau, então o nome da lei é quase uma pegadinha. A gente pensa direitos autorais e imagina a proteção total ao artista. Mas o foco do negócio, da exploração, pode estar todo na mão de um titular que não é o autor. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Tem uma citação ótima de Paranaguá e Branco que diz algo assim: embora se chame Lei de Direitos Autorais, na verdade a LDA protege principalmente o titular dos direitos, que nem sempre é o autor. Isso mostra o lado econômico da lei, né? Ela regula não só o ato romântico da criação, mas o mercado que gira em torno dela. A editora não é a autora do livro, mas é a dona dos direitos de publicá-lo. E essa figura do autor tem várias camadas, né? Não é só um nome na certidão de nascimento. Por exemplo, um autor pode usar um pseudônimo. O caso mais radical talvez seja o do cantor Prince, que por anos usou aquele símbolo impronunciável como nome. E a lei protege isso. Sim, a identificação é flexível. O que importa é o vínculo com a pessoa física por trás daquilo, não o nome civil dela. E o que acontece quando esse autor, seja com o nome real ou não, já morreu há muito tempo, quando a obra cai em domínio público? No Brasil, geralmente 70 anos depois da morte, né? Isso. Isso cria uma nova camada de autoria, certo? Exatamente. Uma obra em domínio público, tipo as Tragédias de Sófocles, pode ser usada livremente por qualquer pessoa. Mas, se você senta e faz uma nova tradução daquela obra para o português, essa sua tradução é uma nova criação intelectual. Ela ganha a própria proteção autoral. A obra original continua livre, mas a sua versão específica dela agora está protegida. Poxa, que interessante. Isso abre um leque enorme. E falando em mais de uma pessoa, e quando a criação já nasce de uma parceria, isso me fez pensar num cenário prático. Digamos que eu e um amigo estamos no violão. Eu crio a melodia, ele escreve a letra. Se a gente não combinar nada, não assinar papel nenhum, o que a lei diz? Somos sócios, sei lá, 50-50 para sempre? Pela lei, sim. Vocês seriam coautores. E, a menos que definam percentuais diferentes, os direitos são divididos igualmente. Esse é um exemplo clássico de coautoria numa obra que a gente chama de divisível. Divisível. Pensa em Garota de Ipanema? Sim. Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Claro. É possível separar a música da letra. Elas foram feitas para funcionar juntas, óbvio, mas são partes distintas. Cada um poderia, em tese, autorizar o uso da sua parte. E o contrário, uma obra que não dá para dividir, indivisível. Seria um romance escrito a 4 mãos, por exemplo. É impossível dizer quem escreveu qual parágrafo. A criação está fundida.
Nesses casos, a lei tem uma regra meio democrática. Qualquer decisão sobre a obra, tipo publicar, precisa do consentimento da maioria. Ah, da maioria? Isso. Se um coautor discordar, ele pode até tirar o nome e não participar dos lucros, mas ele não pode impedir a publicação se a maioria quiser. É uma solução para evitar que uma pessoa só bloqueie o destino da obra. Certo. E ainda tem um outro tipo, né? As obras coletivas. Tipo uma enciclopédia ou um jornal. Isso. Nesses casos, uma pessoa ou uma empresa organiza o projeto, reúne contribuições de vários especialistas e publica tudo sob seu nome ou marca. O organizador vira o titular dos direitos sobre o conjunto todo. E o especialista? O especialista que escreveu um verbete continua sendo o autor moral daquele texto específico. Mas é o organizador que tem o direito de explorar a enciclopédia como um todo. É um jeito de viabilizar esses grandes projetos, né? Ok, isso tudo faz sentido, mas me leva a uma dúvida que parece contraditória. Se a lei é tão clara em dizer que a proteção nasce no momento em que a obra é criada, tipo, fixada num papel ou num arquivo de áudio, por que existe todo um sistema, muitas vezes caro e burocrático, de registro de obras? Qual é a vantagem de passar por isso tudo se, em tese, eu já estou protegida? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está em uma única palavra: prova. O artigo 18 da lei é cristalino. A proteção independe de registro. Você escreveu um poema, gravou uma melodia no celular, pronto. O direito autoral nasceu ali. Então é opcional. Totalmente opcional. A função do registro não é criar o direito, mas sim provar que ele existe e, principalmente, quando ele nasceu. Então é uma questão de segurança, de ter um documento oficial, com data, para dizer fui eu que criei isso e foi nesta data. Exatamente. Pense no registro como uma certidão de nascimento da sua obra. Numa eventual disputa na justiça sobre plágio, ter um certificado da Biblioteca Nacional ou da Escola de Música com uma data anterior à da outra obra é uma prova fortíssima. Ele dá publicidade e estabelece uma presunção de que você criou primeiro. Mas peraí, se disse presunção. Isso quer dizer que não é uma prova absoluta. Se eu registrar minha música hoje e amanhã aparecer alguém com, sei lá, um e-mail de 2 anos atrás com a mesma música anexada, provando que criou antes de mim, meu registro perde valor. Naquele caso específico, sim. O registro gera uma presunção de veracidade, mas ela não é absoluta. A verdade dos fatos sempre prevalece. Se a outra pessoa conseguir provar, por qualquer meio, e-mails, rascunhos, testemunhas, que é a verdadeira criadora e que criou antes, a proteção legal será dela. Nossa! A lei protege o criador de fato, não necessariamente quem registrou primeiro. O registro é uma ferramenta poderosa, uma segurança, mas não é um escudo infalível contra a verdade. Entendi. É uma segurança jurídica, não uma garantia cega de propriedade. E para quem decide ter essa segurança, existem locais específicos, né? Como a Biblioteca Nacional para Textos, a Ancine para Filmes. Isso. Uma lei antiga, que ainda serve de referência, distribuiu essa competência. A ideia é que o registro seja feito no órgão com mais afinidade com a natureza da obra, o que faz todo sentido. Certo. Para a gente amarrar tudo isso, acho que dá para tirar 3 grandes ideias que meio que desmistificam os direitos autorais. A primeira, e talvez a mais chocante, é que a lei protege a forma da obra, não a ideia por trás dela. O caso de A Vida de Pi é a prova viva disso. A segunda é essa separação crucial entre autor, que é sempre a pessoa física que cria, e titular dos direitos, que é quem explora a obra economicamente, e que pode ser uma empresa. O nome da lei pode enganar, né? É tanto sobre arte quanto sobre negócios. E por fim, o famoso registro não cria direito nenhum. Ele é opcional. Serve como uma ferramenta de prova poderosa, quase uma apólice de seguro para o criador, mas a proteção real nasce no instante da criação. Exato. E o interessante é que todo esse arcabouço legal que a gente analisou, com conceitos como criação do espírito e autor como pessoa física, foi pensado para um mundo de criação humana. O que nos deixa com uma reflexão provocadora para o futuro. Como esses conceitos se aplicam a obras criadas por inteligência artificial. Se a lei protege a expressão do espírito humano, de quem é o direito autoral sobre uma imagem, um texto ou uma canção que nunca foi tocada por uma mão humana, mas gerada por um algoritmo?
A lei como está hoje tem uma resposta para isso? Fica a pergunta.